Então, primeiramente, bom dia. Esse tema que a gente escolheu é um tema assim muito recorrente, né, nas nossas conversas, né, Solange, que a gente vê muito. E que muitas vezes a gente se vê na situação de tentar ajudar o outro, tentar mudar a vida do outro, e nem sempre a gente tem um retorno que a gente espera. Às vezes até o tiro sai pela culatra e dá tudo errado, né? Uhum. Eu aprendi que a gente chama isso de codependência e é por isso que a gente está aqui hoje com a Solange, que é psicóloga, psicoterapeuta, também trabalha com técnicas de regressão a memórias de vida passada. Tem muita experiência aí nessa área e vai contar pra gente o que ela sabe hoje sobre isso. Então, Solange, Ok, vamos começar pedindo inspiração? isso. Para quem não me conhece, além de constelador, de trabalhar com regressão, trabalho também com constelação, né, Marília? Uhum. Que a maioria das pessoas me conhecem muito nos trabalhos de constelação, que são, tanto a constelação quanto a regressão, são técnicas com o propósito de nos ajudar a ir além. E o nosso trabalho é sempre um trabalho onde a gente sabe que uma inspiração me tem, uma inteligência me tem, um conhecimento me tem, porque a gente precisa desenvolver essa humildade de saber que somos seres em construção e que o que chega para nós, tanto no negativo e no positivo, apesar de ser um material que eu tenho que viver a minha vida e ser responsável por ele, mas não depende de um potencial que eu me auto realizei, né? Tem uma instância maior. Então, com essa consciência, antes de iniciar nosso trabalho, vamos fechar nossos olhos, conectar com os nossos ancestrais amorosos, com a inteligência superior, com os mestres, o que for que nos guie, o nome que eu quiser dar, o meu eu superior, Deus, o nome que eu quiser dar para essa instância que vai além da consciência do nosso ego, da nossa mente, e que está sempre interagindo conosco, trazendo para nós as inspirações. E nesse momento, com esse nosso propósito de ir além, de expandir a nossa consciência, o nosso conhecimento, com o propósito de aumentar mais a nossa bagagem, os nossos instrumentos, de estar vivendo a nossa vida com mais plenitude, realizar o nosso potencial humano, transcendendo com um propósito maior, de chegar à nossa plenitude e que possamos, no dia de hoje, todos conectados com essa live, sermos companheiros dessa viagem. O que cada um trouxer de energia para esse grupo de hoje será compartilhado com todos. E, ao mesmo tempo, tudo que eu trouxer vai reverberar para todos e vamos nessa interação, nesse processo de interdependência. Para que esse nosso trabalho de hoje aconteça, nós precisamos da força do grupo, na interdependência, nos preparando para falar um pouco dos processos adoecidos do nosso campo, necessário enquanto ser vivente aqui no planeta, da nossa interdependência. E respirando, abrindo os ouvidos da alma, os olhos da alma, vamos começar essa nossa troca. Obrigada, Solange.
E vamos começar do começo, Solange. O que é essa tal dessa codependência? A primeira inspiração que me veio aqui, né, foi falar da nossa interdependência. Primeiro vamos falar do saudável, né? O que nos leva a ir para a codependência? O ser humano, não só o ser humano, se a gente pensar, para pensar só no planeta Terra, que é a nossa casa, vamos dizer assim, né? Porque se a gente for expandir demais, a gente vai pensar a Terra, ela é dependente do sistema solar, o sistema solar é dependente da galáxia, né? E por aí vai. É interdependente, porque não existe no universo, né, do que a gente conhece, um astro sozinho. E dentro da Terra, né? Dentro que eu falo é na superfície, dentro, né, em toda a esfera da Terra, nós também somos seres interdependentes. O tempo todo, né, nós nos alimentamos de outros seres se alimentam de nós, né, dos nossos excrementos, do resto do nosso corpo, né? O tempo todo a gente está fazendo essa interdependência de um sobrevivendo através da presença do outro. Então, até no sentido primeiro da vida, né, nós somos interdependentes. Pensando agora em termos do ser humano, né, nessa interdependência, nós, com a nossa capacidade mental, né, nós fomos desenvolvendo na civilização e com isso nós aumentamos as nossas estratégias, por isso que é o ser vivo né, que mais cresceu em termos de usar dos recursos do planeta, tanto do positivo quanto do negativo, né, com essa nossa capacidade de pensar, com a nossa inteligência que nos é dado, nós não escolhemos isso, nós nascemos assim enquanto ser humano. Por que o homem, a espécie Homo, tem essa capacidade de ser inteligente e outros animais não têm? Nós não sabemos, né? Mas é assim. Então, dentro dessa realidade e dentro dessa nossa necessidade de interdependência, nós fomos desenvolvendo situações, por exemplo, eu não fabrico a minha roupa. O tempo que eu gastaria para fabricar a minha roupa, eu estou fazendo outras atividades, por exemplo, estudando sobre codependência, sobre interdependência, né? E aí eu contribuo para as pessoas que estão aqui assistindo com esse meu conhecimento. E em contrapartida, alguém fabricou roupa. Por exemplo, só que eu estou lembrando aqui agora, tem o Ivan, tem a Hilda, que tem confecções, né? E nós podemos, eu posso, e eu tenho roupa dos dois, né? Eu não preciso preocupar em fazer a minha roupa e eu contribuo, em troca, eu dou esse meu conhecimento. Isso se chama interdependência. Eu poderia fazer a minha roupa, mas eu gastaria um tempo e esse não é o talento que eu nasci com ele, né? Não é algo que me enche de prazer de estar fazendo. Eu ficaria menos e, consequentemente, toda a humanidade. Então, essa nossa estratégia de desenvolver essa interdependência nas tarefas, com certeza contribuiu muito para a humanidade estar no ponto que está e mais ainda, né? Então, assim, dentro de uma empresa, as tarefas são divididas. Isso é interdependência. A empresa como um todo, para funcionar, ela precisa, né, de todo mundo, né? Mas imagina se cada empresa tivesse só uma pessoa fazendo tudo. Não teria o nível de expansão que a gente tem, né? Então, esse é o saudável. Aonde que isso vira um problema? Quando, né? Por exemplo, igual a roupa. Vamos imaginar que só existisse um fabricante de roupa. Eu ficaria dependente desse fabricante de roupa. Vamos imaginar que existisse só, para ficar no exemplo, uma terapeuta.
a pessoa que faz roupa também ficaria dependente do terapeuta. E nesse processo, eu sentiria uma necessidade. Se eu não soubesse fabricar minha roupa, eu ficaria totalmente dependente dessa pessoa que faz a roupa. Porque se eu não tiver ela para fazer a minha roupa, eu não tenho roupa. E se essa pessoa que tem uma necessidade de ter um terapeuta, se só existisse um terapeuta, ele também ficaria dependente e ele se sentindo assim, se eu não tiver um terapeuta, né, eu vou até usar outro exemplo de terapeuta para ficar mais no concreto, uma pessoa que faz um alimento. Se eu não tiver essa pessoa para preparar meu alimento, eu vou morrer de fome. Né? Então, isso faz com que eu, na minha necessidade de ter roupa e não ser capaz de me dar essa roupa, e ter a outra pessoa que tem uma necessidade, ixi, dei uma embolada aqui, que faz o alimento e não sabe fazer roupa, nós criamos uma relação de que eu vou cuidar muito bem da roupa dela, porque em troca eu estou querendo que ela cuida, que ela vai, eu vou ter garantia que ela vai me dar o alimento. E vice-versa. Né? Aí, então, isso que se chama codependência. Eu tenho uma dependência, a outra pessoa tem uma dependência, eu estou cuidando dela. Parece que quando eu estou cuidando dela, eu estou fazendo isso assim, porque eu tenho mais recursos do que ela, eu tenho. Né? Mas, na verdade, eu estou cuidando dela, mas o meu propósito é que ela cuide de mim. Em última instância, eu estou fazendo isso por minha causa. Em última instância, eu estou me sentindo insegura, com faltas, e aí, né, eu sou dependente, usando para ficar com essas palavras, eu sou dependente e eu estou cuidando de outro, não olhando para a minha necessidade de uma forma consciente, mas quando eu estou fazendo isso, é para que eu seja cuidado. Né? Como que isso começa a ser formado? É na nossa infância. Primeiro, a nossa cultura é quase difícil, difícil da gente saber até onde que começou essa questão, porque a nossa cultura, se a gente olhar, nós somos reforçados nesse padrão da codependência, porque nós somos muito ensinados assim, a ajudar o outro, a questão da caridade. Não estou dizendo que a gente não deva fazer isso, mas a gente faz isso como uma moeda de troca. É dando que se recebe. Então, muitas vezes a gente é incentivado a fazer essa troca e às vezes até a gente mesmo acredita que está sendo generoso. Mas no fundo tem uma questão de ganho aí. É sempre assim, o que eu quero em troca, né? Eu lembro, né, assim, eu fiquei pensando antes da gente fazer a live, assim, eu tenho consciência que eu sou codependente. Dentro de tudo que eu já me trabalhei, comparando a minha codependência de muito tempo lá atrás, hoje é muito menos, porque eu trabalho muito para desenvolver autonomia. Eu fiquei pensando se existe alguém que não tenha uma cota de codependência, né? Eu não conheço. Eu não sei se é porque eu estou nesse campo aqui, as pessoas que chegam estão aqui, né? Porque tem pessoas que estão, às vezes, num auto-engano de que não, eu sou independente. O próprio termo já diz, né? Tanto que nos nossos trabalhos a gente frisa muito o conceito certo, que é autonomia, porque não tem como a gente ser independente. Como nós começamos falando, nós somos seres interdependentes. Não existe. Né? A independência significa que eu vou morrer. Né? E mesmo depois de morto, eu ainda preciso de alguém para poder cuidar de tudo e ainda dos vermes ou do fogo para eu voltar ao processo de matéria orgânica. Né? Então, a interdependência é o tempo todo.
Então, dentro do meu processo, eu lembro assim que quando eu era garota, né, eu desenvolvi muita codependência. Eu sou a mais velha e eu vi as dificuldades do meu pai, da minha mãe, com toda a insegurança de um casal que casou muito jovem, com muitos filhos, e eu me desdobrava em mil ali para poder estar ajudando eles no que eu sentia de dificuldade, de medo deles. Quando eu estava fazendo isso, olha só como é que começa a codependência. Eu precisava, enquanto criança, desesperadamente do meu pai e da minha mãe. Toda criança precisa. Quando eu via as dificuldades deles, eu criei um mecanismo de defesa, que a maioria de nós cria, de que eu sou poderosa e eu vou ajudar papai e mamãe. Eu vou ajudar papai e mamãe a resolver os problemas deles, porque eu consigo encontrar para eles as soluções que eles não estão dando conta. Né? Então a criança ingenuamente acha que ela vai resolver. Eu lembro uma vez, que, até complementando dentro da minha história, mas dentro de história de outras pessoas, uma cliente que lembrou que quando ela era criança, ela via a mãe assim, muito preocupada com o dinheiro, que o dinheiro não estava dando, né? Assim, que era uma situação que é uma família classe média alta, né? Então não era uma coisa de passar fome, não estava dando para aquele padrão de vida. Aí ela contando que um dia ela achou uma moedinha no chão quando ela estava saindo da escola, e que ela veio com essa moedinha assim, e ela entregou aquela moedinha para a mãe, assim, mas se sentindo tão importante, porque ela assim, olha, achei um dinheiro para minha mãe, resolvi o problema da minha mãe. E quando ela sentiu isso, eu resolvi o problema da minha mãe, eu resolvendo o problema da minha mãe, a minha mãe vai ficar bem, e aí a minha mãe vai poder cuidar de mim. Então, é nesse campo que eu entrei na codependência. Eu estou desesperadamente precisando que alguém cuide de mim e eu não estou dando conta, eu não tenho como cuidar de mim. Eu não tenho como, igual no exemplo dessa criança, de trabalhar e me dar comida. Então, eu encontro uma solução e eu dou para o outro para que ele tenha o dinheiro para fazer a comida para me alimentar. Né? Então, aí a gente vai numa coisa, em outra, e tudo que a gente repete muito vira um hábito, vira um vício. Então, eu desenvolvo esse processo, eu estou sempre cuidando do outro, e isso alivia a minha angústia de estar em pânico com a minha, em última instância, a minha sobrevivência. E Solange, olha só, quando é que isso passa do limite, deixa de ser cuidado e a gente quer mudar a vida do outro? Por exemplo, mudar o jeito do marido, da esposa, do pai, da mãe, do amigo ou do chefe. Assim, que a gente, muitas vezes a pessoa quer interferir na forma da outra pensar, se comportar, até se vestir. Isso também já é um extremo da codependência? Sim, para a gente saber como que isso começou, a gente teria que ver assim, cada caso é um caso, mas assim, pensando de uma forma geral. Vamos voltar lá na infância. É muito comum uma criança numa situação dessa, por exemplo, ela escutar a mãe o tempo todo falar: ah, seu pai é esquisito, seu pai às vezes tem problema com o alcoolismo, né? Ou no outro ponto, ah, sua mãe é muito nervosa, sua mãe é relaxada, sua mãe é compulsiva, gasta tudo, tarará. Então, essa criança, ela tá ali escutando que um dos pais são disfuncionais. Às vezes tem situação até que é os dois, né? E a criança às vezes escuta de uma avó, de uma tia, ou até de alguém da instituição, que os pais estão errados. Então essa criança começa a querer, a consertar esse pai, a consertar essa mãe. Não se trata mais de resolver uma situação que está fora do pai e da mãe. Né? Então, ela desenvolve o hábito
de também consertar pessoas que estão com problemas. Então, se eu fico nisso, e eu quero o quê? Consertar essas pessoas que têm problema para que essas pessoas possam cuidar de mim. Né? Até então, como criança, eu não sei cuidar de mim. E aí, se eu não consigo ultrapassar essa questão, né, com essa questão de pais, eu vou usar um termo que às vezes fica um pouco pesado, de pais disfuncionais ou pai com limitações, que é a grande maioria de nós, né? Eu sou mãe, eu estou me incluindo, todos nós, né, ainda fala assim, filho não vem com bula, e a gente ainda tem ainda as nossas questões juntos. Então, essa criança, ela desenvolve essa questão de querer consertar o outro. E como eu estou nesse campo, eu vou atrair por ressonância pessoas para relacionar que também estão nesse ponto. Só vai ficar conectado com um codependente alguém também que está nesse campo. Porque no início da relação, tanto de amizade quanto de que seja profissional, amorosa, aquela pessoa que está relacionando, que aceita que eu estou dando palpite, eu estou querendo ensinar, estou querendo que ele mude, ele também, aquilo acessou nele o campo dele de insegurança, e ele está ali gostando que tem aquela pessoa que está ali cuidando de mim. Mesmo que ele começa às vezes, a achar ruim alguma coisa, mas fica. Porque se a outra pessoa está tão inadequada, querendo que eu mude, querendo né, dizer como que eu tenho que fazer, tarana, e eu fico nessa relação, né, significa que tem um lado meu dependente que está vendo, não, ela está cuidando de mim. Entendeu? Então, aí a gente vira esse jogo que a gente fica emaranhada nele. E Solange, só para dar um aviso para o pessoal, eu vou ler algumas perguntas, alguns relatos que chegaram antes da live. Não vou citar o nome, né? Porque as pessoas mandaram no privado. E logo depois eu vou abrir para os comentários para quem quiser fazer pergunta também. Solange, você falou um pouco, né, da sua infância, da sua vida, e tem uma pessoa aqui que também tem um relato bem pessoal. Ela diz: eu sempre tentei ajudar minha família de origem e nunca consegui. Hoje eu me dou conta disso. Hoje eu me dou conta de que eu vivo tentando salvar os meus filhos. Sendo que são 4 filhos e 3 já são casados. Eu não sei como sair disso. Eu conheço constelação familiar e mesmo assim, quando eu me dou conta, eu estou falando algo sem que eles tenham me perguntado. Sem contar que eu faço isso com as pessoas de fora da família também. É como se eu já soubesse o que vai acontecer. Aí ela quer alertar. Como me conter e deixar que as coisas aconteçam sem minha interferência? Uhum. Olha, entendo perfeitamente, né? Eu também já salvei muita minha família de origem, já fiz isso com marido, com filho, né? O primeiro passo é a gente desenvolver a nossa autonomia, porque quando eu começo a cuidar de mim, a encontrar sentido na minha vida, eu paro de precisar que o outro fique bem para eu ficar bem. É claro que nas nossas relações de afeto e de interdependência com a nossa família, a gente gostaria que eles ficassem bem, a gente gostaria de ter uma relação amigável, né, de convivência. Isso é o ideal. Mas, se isso não for possível, se eu desenvolver a minha autonomia, eu vou encontrar outros lugares, outras pessoas para eu estar conectada na interdependência e que eu vou ficar bem, né? Então, à medida que eu paro de ter tempo de cuidar da vida do outro, porque eu estou cuidando da minha, né? À medida que eu paro de ter uma necessidade que tal e tal pessoa fique bem, para eu me sentir bem conectada com essas pessoas.
Se eu estou sentindo uma diferença muito grande de valor, de nível de autonomia, com a minha família de origem, com os meus filhos, que seja, né? Eu vou criar uma distância respeitosa. Não se trata que eu sou melhor do que eles, são valores diferentes. Às vezes, pessoas que dão conta de fazer algumas questões que eu não dou conta, né? Mas são pessoas que são muito diferentes do que eu gosto de estar fazendo e sendo. Então, eu vou ter que manter uma distância, eu não vou precisar que essas pessoas mudem para elas ficarem, para eu ficar perto delas, né? E é um cuidado constante, porque isso vira um vício. Por isso que a melhor maneira para nós que temos esse padrão é encontrar uma profissão onde vai estar legitimado esse meu papel de ajudante. Como terapeuta, como constelador, né, é um lugar que tá legítimo, porque eu não estou oferecendo ajuda para as pessoas. Eu me disponho, é meu trabalho e é quem chega para ser ajudado e eu vou fazer meu trabalho. Eu não saio oferecendo ajuda, né? Assim é com qualquer, por exemplo, se eu for um arquiteto e eu vejo uma casa e eu vou bater lá na porta, olha, a sua casa, se você pintar a sua janela, se você... Ninguém faz isso, entendeu? Agora, todas as relações que são serviços são relações de ajuda, mas eu não tenho que sair oferecendo para as pessoas que não estão me pedindo, né? Então, o que eu diria para essa pessoa é que ela procure se trabalhar. É difícil a gente fazer sozinho, por isso, assim, esse termo da codependência, ele foi desenvolvido para trabalho com pessoas que têm questão com alcoolismo, né? Mas isso é para qualquer outra compulsão que a gente tem, né? Inclusive de ajudar pessoas. Então, é um trabalho pessoal. É igual eu teria que fazer um trabalho se eu sou obesa para eu conseguir fazer uma reeducação alimentar, com qualquer outra compulsão que eu tenha. É algo que precisa de ajuda, né? Como essa pessoa disse, eu conheço constelação. Não se trata só de conhecer constelação, de fazer uma constelação. Isso aqui é um trabalho para uma vida inteira, né? Eu tenho 59 anos, eu conheço, tem mais de 30 anos que eu me trabalho, né? E muitas vezes ainda eu tenho que me vigiar, porque dependendo da situação, eu tenho uma recaída, assim, às vezes quando opa, essa pessoa não me pediu ajuda e estou eu aqui oferecendo, né? Então, é um trabalho constante de se vigiar. A mesma coisa, isso é o trabalho constante que eu tenho que ter com o meu corpo físico, com a minha alimentação. Então, é cuidar de que eu estou me alimentando nas minhas relações. Solange, eu vou abrir aqui para quem quiser interagir com a gente, fazer pergunta. Enquanto, viu, pessoal? Manda pergunta para a gente. Enquanto o pessoal pensa, eu vou ler uma outra, tá? Ok. Agora é uma pessoa que me parece que o relato dela é como ela agir em relação a uma pessoa que tem codependência. Olha só. Como devo agir com uma pessoa muito manipuladora, que em uma situação de grupo pesa tanto que todos se afastam e que depois ela se aproxima de um a um individualmente, com muita cumplicidade, de modo que todos se sintam culpados? Todos se sentem muito desconfortáveis e culpados por não quererem por perto uma pessoa tão boa, tão amorosa e tão solícita. Olha, essa pessoa, a gente pode olhar num sentido positivo, no meu processo de autonomia, de individuação, né? De eu aprender a colocar limites,
de eu ser capaz de suportar o que o outro está pensando de mim, porque quando eu sinto culpa, quando uma pessoa faz, eu já sei de todo esse processo dela, e quando ela aproxima, eu não consigo botar um limite, eu baixo a minha guarda para essa pessoa chegar, ao ponto de eu sentir culpa, né? Mesmo eu estando com a consciência de todo o jogo dela, eu ainda sinto culpa, significa que eu tenho que trabalhar em mim, né? Porque a culpa, eu gosto muito de usar esse termo para a gente lembrar, é uma prepotência. Parece que eu tenho um poder, né? Eu não tenho o poder de mudar uma pessoa dessa, eu não tenho o poder de deixar essa pessoa me invadir sem que isso me faça mal, né? Então se trata de eu ter a força de suportar, né, o que o outro vai pensar e botar uma distância nessa pessoa, porque não tem como eu conseguir conviver com essa pessoa que tem todo esse padrão manipulador, toda essa pessoa disfuncional. Eu posso ter misericórdia por essa pessoa, porque é claro que é uma pessoa adoecida, né? Mas eu não tenho o poder de curar uma pessoa dessa. Então, eu vou, igual usando a questão do coronavírus hoje, se uma pessoa estiver contaminada, se ela estiver sentindo necessidade de muito contato, né, eu teria que ser uma pessoa muito fora do contexto se eu aceitar ter uma proximidade com essa pessoa porque ela está sentindo necessidade. Eu vou me preservar, né? Então, a mesma coisa com uma pessoa que tem um adoecimento psíquico, que uma pessoa está nesse nível aí que essa pergunta está colocando, é uma pessoa psiquicamente adoecida. E eu vou ter que ter a humildade de saber que eu não tenho como salvar essa pessoa, eu não tenho como curar essa pessoa, e eu vou deixar essa pessoa no destino pesado dela, né? E o que vai acontecer na vida dela, infelizmente, eu não tenho o poder de salvar. É interessante esse exemplo que você citou, né, do vírus, de uma pessoa se sacrificar para estar perto de outro, né? Aí seriam dois contaminados, duas pessoas doentes, isso gera uma cadeia. Perfeito. Ao invés de aplacar, né? Isso só piora a pandemia. Isso, perfeito, Marília. Isso que você falou complementou muito, porque assim, eu gosto de falar assim que as doenças psiquiátricas, elas são contagiosas. Então, se eu continuo convivendo com uma pessoa tão adoecida, na hora que eu vejo, eu também estou doente. Eu também estou tendo sintomas parecidos com a pessoa. Eu estou fazendo igual a ela. Olha só. A Rosiane Duarte falando que está vendo a vida dela nessa live. Muita gente se identificando, realmente. Outra pessoa está perguntando se a codependência ela é sempre um adoecimento ou ela pode ser saudável em algum momento? A codependência nunca é saudável. A interdependência é saudável, né? Tem momentos onde eu escolho estar vivendo uma dependência, né? Como eu disse da roupa, eu escolho depender desse fabricante aqui da minha roupa, mas se eu não tiver esse, eu tenho outro. O tempo todo na vida, a gente escolhe estar vivendo alguns momentos que naquele momento eu estou numa dependência. Por exemplo, vamos pensar eu e a Marília aqui, duas profissionais, né? Eu terapeuta, Marília jornalista. Quando ela me convida para fazer essa live, né? Nesse momento aqui, para eu estar como terapeuta fazendo esse trabalho, eu dependo da Marília. E para a Marília, enquanto jornalista, estar fazendo esse trabalho, ela depende de mim. Mas se a Marília tivesse me convidado e eu não pudesse, ela podia convidar outra pessoa. E ela estaria aqui fazendo uma outra live. E se eu quisesse muito fazer uma live e a Marília não pudesse, eu podia achar uma outra jornalista, uma outra mediadora, e isso aqui estaria acontecendo. Eu não precisaria deixar de fazer a live. Mas nesse momento aqui agora, eu dependo da Marília e a Marília depende de mim. Entende? Então, esse é um processo
saudável, mas não é codependência. É na interdependência e um momento lúcido, escolhido, da gente viver essa dependência, dentro da interdependência. Muito legal. Agora que tem uma pergunta assim, de uma situação muito delicada, vamos ver. Uma pessoa gostaria, a Vanina, gostaria de ajudar uma amiga. Como ajudar uma amiga que passa por violência doméstica? Só de. Você poderia, por exemplo, se eu estou entendendo, essa live vai ficar gravada, né? Você poderia dizer para ela assim: olha, eu vi um trabalho, né? Quem sabe isso aqui pode ser uma luz para você, né? Indicar para ela buscar um tratamento. Outro tipo de ajuda vai virar uma postura de salvar e que você vai se dar mal. Normalmente, uma pessoa que está vivendo uma violência doméstica, ela é codependente, né? E se você entra nessa história aí como salvador, né? Porque na codependência, dentro de uma violência doméstica, tem alguém que está sendo vítima e o outro está sendo o algoz. Se você entra para ajudar, você vai virar o salvador. Ainda mais, eu estou imaginando que é um casal, né? Porque normalmente, mesmo que seja um filho violentando um dos pais ou vice-versa, né? A não ser que seja uma criança, né? Se você entra nessa história, normalmente depois você ainda vai ser aquela que intrometeu, que deu um palpite, né? Assim, eu tenho um exemplo que uma vez, assim, uma amiga querida, né? A mãe estava ali sempre sofrida porque o pai era um homem cheio de amantes e ela via essa mãe sempre sofrendo, sofrendo. Quando essa menina estava com 18 anos, ela arranjou um emprego e virou para a mãe dela e falou assim: olha, vamos embora daqui, eu te prometo que você nunca vai passar falta de nada, mas vamos embora daqui. E assim ela fez, uma mulher muito guerreira, e eu conheci ela muitos anos depois, e um dia eu estava na casa dela, a mãe morando com ela uma vida inteira. Essa mãe chegou para mim contando tanto que essa filha era maravilhosa, que a filha era isso, e ela progrediu muito, sabe? Virou uma grande empresária. E a mãe lá com todo o conforto, mas aí essa mãe virou para mim e falou assim: mas uma mágoa eu tenho dela. Ela me separou do meu marido. E ele ficou lá com as outras e eu estou aqui sozinha, nunca mais casei. Nossa. Né? Então isso é a interferência num casal, né? que é codependente. Porque se eu estou ficando numa situação dessa, onde eu estou sofrendo violência, tem aí a delegacia de mulher, eu posso fugir, entendeu? Se eu estou ficando nesse lugar, é porque eu não tenho recursos dentro de mim de me tirar. E qualquer pessoa que escolha entrar nisso para me salvar, ela vai emaranhar nessa história e não vai conseguir. Tá? Infelizmente, assim, não tem muito o que fazer. Entraria aí no mesmo campo de uma pergunta quando eu quero salvar a minha família de origem, a minha própria família, né? Eu não tenho, às vezes eu vou ter que manter uma distância saudável dessa amiga, mesmo que ela seja querida, eu vou ter que suportar a minha frustração de não poder estar muito próxima dessa amiga querida, porque ela está num adoecimento que se eu ficar lá, eu vou ser contaminada e não vou conseguir salvá-la. Ok? É um processo, né? Para poder Sim. sair dessa situação. Não é uma decisão assim. Não, é um processo. Agora, vamos ver mais uma pergunta. A pessoa quer saber qual a relação da codependência com a compulsão. A Carolina está perguntando. E eu vou emendar a pergunta dela com uma outra que passou aqui, perguntando se codependência tem relação com obesidade. Se pode ter. Uhum.
Olha só, compulsão, obesidade, codependência, né? Porque compulsão, né? Obesidade é compulsão. A codependência vira uma compulsão, né? Porque eu crio um vício de ajudar o outro. Eu crio um vício de cuidar do outro. Então, a relação tem nesse adoecimento, né? E a cura em todas essas situações é eu fazer um trabalho de autoconhecimento, de resgate da minha criança, da conexão. De novo, no final dessa live, Marília, você pode colocar o gestando a nossa criança para as pessoas fazerem esse primeiro trabalho e fazer mais e mais resgate da criança interior, de eu buscar cenas traumáticas, reconectar, usando esse trabalho, né, dessa imaginação ativa, dessa jornada interior, né, que é um processo terapêutico, de eu desenvolver a minha autonomia, eu buscar pedaços que estão faltando, meus lá fora, e me completar com os meus próprios pedaços. Eu não precisar completar os meus pedaços com um pedacinho do outro, né? Porque seria isso a codependência, né? Então, sempre vai ser, por isso que parece assim, que todos nós somos codependentes, porque toda doença psiquiátrica e psicossomática, e até somática mesmo, quando a gente vai ver, tem esse adoecimento de pedaços meus que estão faltando, porque estão presos fora, e eu tentando completar isso com fragmentos que não são meus, né? Então, no final, é um núcleo de adoecimento que tem várias faces, mas pode ser resumido numa face só. Solange, eu gostaria de fazer uma proposta para você, porque a gente já está caminhando para o final, o Instagram só dá 1 hora para a gente fazer essa live, a gente podia ficar aqui conversando muito tempo, e tem muita gente interagindo e fazendo perguntas. O que você acha de depois a gente gravar uns vídeos para responder, contemplar essas pessoas também que estão tão interessadas? Ok, Marília, com todo prazer, podemos fazer sim, né? Então eu vou ler. Pode falar. Não, eu vou falar que eu vou só ler mais um comentário e uma Aham. pergunta para a gente já ir caminhando, para a gente não ser cortada de Ok. repente. Aham. Olha só, a facilitadora Luke Constelação, tá com esse nome, fez um comentário muito interessante. Ela falou: essa pessoa que ajuda demais parece manipulação, dá sem dizer que tem um preço. Em alguns casos pode ser Ah. manipulação também. Na verdade, sempre é manipulação. Porque o que é manipulação? Eu estou fazendo algo para aquela pessoa, mas em última instância eu estou fazendo por minha causa, né? Assim, para não ser manipulação, né? Aí não seria codependência, né? Para não ser manipulação, eu teria que comunicar para o outro que seja uma coisa mínima. Por exemplo, se eu tiver uma necessidade que seja igual nesse tempo, tem muita gente fazendo marmitas e dando para morador de rua. Uma coisa é assim, olha, eu estou fazendo marmita, dando para morador de rua, porque eu estou fazendo uma barganha com o poder superior, eu estou sendo uma pessoa boa e em volta coisas boas vão acontecer para mim. Ou eu posso, com a consciência, olha, eu estou desconfortável de estar aqui com o meu destino mais leve diante dessas pessoas, eu estou sentindo culpa, então, para aliviar a minha culpa, eu preciso fazer isso, né? Ou então, olha, tá com esses alimentos aqui, eles vão perder e assim, eu sinto culpa de não de deixar alimentos perder, então eu vou dar esses alimentos porque aí eu vou ficar de consciência leve, né? Então, quanto mais eu trago para minha consciência por que eu estou fazendo essa questão de ajudar o outro,
eu saio um pouco da manipulação. Ou então, talvez assim, esses exemplos não ficaram muito bons nesse sentido. Vamos imaginar que eu estou querendo que uma pessoa... tá fugindo. Eu consegui ter um exemplo que é quando eu estou querendo algo do outro e que eu não chego contando, eu dou outra coisa, né? É tipo assim, eu faço vou dar um exemplo bem simples. Eu estou querendo que a minha vizinha de frente, vamos imaginar que eu faço uma festa, eu vou fazer uma festa, e a minha vizinha de frente sabe fazer uma torta maravilhosa, né? E assim, eu estou querendo pedir ela para fazer a torta, mas eu estou com medo dela dizer não. E eu não quero que ela diga não. Então, um belo dia, aí eu faço eu vou lá na casa dela e aí chego lá, assim, nossa, eu tenho que dar um jeito. Aí chego lá, por exemplo, ela está fazendo uma faxina. Aí eu começo a ajudar ela a fazer faxina, assim, e ela, não precisa, imagina. Não, eu faço questão, estou lá ajudando ela, me desdobra em mil de ajudar ela a fazer a faxina. E ela, né, dizendo, não precisa, tararã. E aí, daí, no outro dia, eu bato lá pedindo ela para fazer o bolo para mim. Né? E aí, o que eu imagino? Que ela vai ficar sem graça, se eu ajudei ela tanto, como que ela não vai fazer o bolo para mim? Olha a diferença de eu chegar lá e ela tá no auge da faxina e falo assim, fulana, olha só, eu tô querendo muito que você me ajude a fazer aquele bolo, tarará, tarará. O que você acha de eu te ajudar a fazer essa faxina e amanhã você me ajudar a fazer o bolo? Aí você fala, fulana, perfeito, que eu detesto fazer faxina, se você fizer isso, tamo kits, entendeu? Aí não virou manipulação, virou a interdependência. É uma cooperação, É uma é mais cooperação. honesta. Eu comuniquei para o outro o que eu quero, porque ela podia dizer assim para mim, fulana, eu não agradeço, né, assim, mas eu não vou fazer isso porque amanhã eu não vou estar disponível para fazer esse bolo, ou então eu agora só faço esse bolo profissional, eu vendo e eu não troco por faxina, tarará. Fica uma comunicação real, né? Mas na codependência, normalmente eu quero algo do outro, mas eu não comunico. É tanto que eu fico o quê? Magoada quando eu faço, e aí o outro não corresponde com aquilo que eu imaginei. Entendeu? Aí Ótimo eu exemplo. fico magoada. Ótimo exemplo, Solange. Agora, só para finalizar, lembrando, pessoal, depois a gente vai ler as perguntas e dar um jeito de responder. Então, fiquem ligados. E, Solange, agora uma questão. Muitas vezes a gente se vê na situação assim, eu sou codependente, eu tenho essa mania de ajudar e eu me sinto muito sugada quando eu faço isso. No entanto, a pessoa não percebe que em outras relações ela é a sugadora, aquela que demanda ajuda e tempo dos outros. Isso pode acontecer também, né? E a gente nem percebe. Com certeza. Perfeita essa pergunta, assim, e não tem jeito. Se eu sou codependente e estou sempre ajudando, em algum ponto eu estou fazendo a mesma coisa. Não tem jeito. Eu vou dar um exemplo assim que vai ter gente que vai escutar isso, vai ficar até chocada. Por exemplo, alguém que faz trabalho voluntário e que assim está ali com uma mentalidade que eu estou fazendo isso para ajudar e eu estou aqui, né? Estou salvando essas pessoas. Normalmente essa pessoa ela se sente muito à vontade de pedir para outras pessoas coisas, doações para estar fazendo esse trabalho. E muitas vezes, onde que ela está pedindo a doação, ela não se incomoda de, às vezes, estar percebendo que o outro não está querendo ou não está podendo ajudar, mas ela receber aquilo do outro, assim, ela, entendeu? Assim, ela se sente muito à vontade de tomar do outro, né?
Então, esse exemplo, ele é interessante porque nas duas situações, assim, é como se assim, nada é para mim. Então, mas eu tô lá sugando do outro, né? Às vezes, para eu estar lá fazendo todo esse trabalho voluntário, eu sinto de consciência leve, por exemplo, vamos imaginar que eu vou pedir alguém para ficar com os meus filhos para eu estar fazendo isso. Né? E eu não daria conta de pedir alguém para ficar com os meus filhos para eu ir passear, porque eu sei que dá trabalho. Mas para fazer um trabalho voluntário, eu peço, e essa pessoa que está aceitando, às vezes ela não vai ter coragem de dizer não, porque eu estou fazendo né? Então vira um efeito cascata. Né? E muitas vezes eu não percebo aonde eu estou abusando do outro, entendeu? Né? Mas é perfeito essa pergunta. Né? Eu tenho que começar a me perguntar onde eu estou pedindo alguém para me salvar. Né? É comum essas pessoas, por exemplo, como elas acabam que não desenvolvem autonomia financeira, quando elas vão precisar de um serviço, elas são pessoas, eu não tenho dinheiro para pagar, entendeu? Né? Então, elas salvam lá, mas depois elas abusam em outro sentido. Né? A relação dela está sempre, ela está dando e está mendigando ao mesmo tempo. Já é importante, né? A gente adquirindo consciência, porque já é difícil notar quando a gente está sendo abusado. Quando a gente abusa, então é mais difícil ainda. E é muito bacana a gente terminar com isso, porque a nossa maior cura, o start da nossa cura maior, é quando eu vejo os lugares onde eu abuso. Para eu sair do padrão. Por quê? Enquanto eu não faço isso, eu estou só no papel de vítima. E a vítima, ela não tem autonomia. Agora, quando eu vejo o meu algoz dentro dos meus processos, começa aí a minha libertação também. Eu vou amorosamente, com misericórdia, acolher, como eu tenho que ter misericórdia para os outros, mas o outro eu vou deixar lá e eu vou acolher a minha sombra, eu vou acolher os meus limitantes e aí eu vou começar a fazer a mudança. Poderoso isso, né? Sim. E, Solange, muito obrigada. Obrigada ao pessoal também que participou. Teve muito comentário dessa vez, o pessoal interagindo bastante. Que bom. Vamos ler de novo, né? Com cuidado. Eu também agradeço todo mundo, como eu disse, para eu existir nesse momento, nesse processo aqui, que eu também me curo o tempo todo, né? Eu me alimento disso aqui e, ao mesmo tempo, eu não estou tirando nada de vocês, né? Então, isso é um processo saudável de interdependência. Então, a participação de todos vocês é importantíssima para mim e para Marília. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gente. Obrigada. Então, tchau para vocês e fiquem atentos que as perguntas depois vai continuar respondendo. Tá bom, né, Solange? Isso. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo. Beijo.